seja derramado em nós e que nós possamos orar a tua vontade para sempre. Amém. O que é a certeza que a igreja tem? Qual a certeza então que a igreja tem? Primeiro, de obtenção daquilo que é pedido quando se crer. A gente tem a certeza de alcançar algo quando a gente crê, e essa obtenção do pedido, que é a nossa oração, ela acontece. Olha aí o que está escrito em Marcos capítulo 11, versículo 24. Abra sua Bíblia nesse momento em Marcos 11, 24. Portanto, eu digo, tudo que vocês pedirem em oração, creio que já o receberam, e assim sucederá. Então Deus está falando para nós como igreja, que tudo aquilo que a gente pede a Ele em oração, crendo, certamente receberemos. Isso irá acontecer. E então a gente vai começar a entender que o que a gente pede não pode ser para os nossos deleites ou prazeres. Pedir e não receber porque pedir mal, para as suas próprias satisfações pessoais. Esse texto aqui está relacionado conosco para orarmos ao Senhor aquilo que é da vontade dele realizar. Daí vamos precisar descobrir qual é a nossa identidade em Cristo e o que é o propósito nosso ministerial para estarmos orando à vontade de Deus. O que é que Deus tem mostrado, o que é que Deus tem realizado, o que é que Deus tem feito, como Deus tem realizado todas as obras dele e como ele tem envolvido o povo dele e o que ele tem feito, não só nesses dias, mas fez e fará, para que a gente possa entender e orar segundo aquilo que está nas Escrituras Sagradas. Então a dica aqui logo é a seguinte: se a certeza que a igreja tem é da obtenção daquilo que é pedido, quando se crer, precisamos então orar a palavra de Deus, tendo fé para que Ele possa realizar. Então, Deus quer que a gente tenha uma vida em abundância? Sim. Deus quer que a gente tenha uma vida próspera? Sim. Deus quer que a gente tenha uma vida de saúde? Sim. Deus quer que a gente tenha uma vida de comunhão? Sim. Tenha uma vida de crescimento e amadurecimento espiritual? Sim. Então tem várias situações que acontecem, estão escritas e a gente entende no contexto bíblico. Quando a gente ora, o que está nas Escrituras, Deus realiza e glorifica o nome dele. Quando a gente para então para perceber que essas coisas eram oradas e aconteciam naquele tempo da igreja inicial, certamente o mesmo Deus que operou ontem vai operar hoje e opera eternamente para todos sempre. Amém. Outro ponto que a certeza que a igreja tem é a certeza nossa. Igreja que eu falo eu, você, todo aquele que creu e que Deus tomou para fazer parte do povo dele, os remanescentes, aqueles que estão ligados com ele, o povo de Deus. A certeza nossa é de alcançar ou pedir segundo a vontade de Deus. Nossa certeza é que nós vamos alcançar o nosso pedido segundo a vontade do Senhor. Você está em Marcos, ande para frente aí, sentido Apocalipse, encontre a primeira epístola de João, 1 João, capítulo 5. E aí o versículo de número 14 e 15. Esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, Ele nos ouvirá. E se sabemos que Ele nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que temos o que dele pedimos.
Esta é a confiança. Você tem uma certeza absoluta agora. Aqui é algo factual. Quando a gente se aproxima de Deus pedindo a Ele o que está de acordo com a vontade dEle, aquilo que está nas Escrituras Sagradas, os ensinamentos, os princípios, a vontade, certamente Ele já nos ouviu, Ele nos ouve. E quando Ele nos ouve, Ele, segundo as Escrituras que a gente está lendo, a palavra dEle, a Bíblia, diz aqui que Ele realiza aquilo que a gente pede, certamente Deus cumpre para a glória do nome dEle. Então, se a gente está pedindo algo que está de acordo com a vontade de Deus, Ele realiza. Aí surge a pergunta: como eu vou saber que eu estou orando a vontade de Deus? Conhecendo as Escrituras Sagradas. Se eu conheço as Escrituras Sagradas, eu sei qual é a vontade do meu Pai. E então, para eu conhecer as Escrituras Sagradas, eu vou precisar ler e refletir na palavra de Deus. Também eu vou precisar ter intimidade, comunhão com o Espírito Santo. E isso vai se dar através do processo de oração. A oração ela vai estar bem associada com a palavra, e a palavra vai estar bem associada com a oração. Não vai existir oração sem palavra, e não vai ter palavra se a gente não estiver orando para a glória do nome do Senhor, no sentido de Deus realizar algo para a glória dele. Por isso que é necessário a gente aprender com a igreja primitiva a respeito da oração. O avivamento ele vai acontecer, Deus mobilizando um povo a orar. Quanto mais o povo buscar em oração, mais esse povo vai receber a revelação que Deus tem para ele. E a primeira revelação que o povo vai receber é arrependimento, mudança de mente, mudança de hábito, de comportamento, uma mudança de vida. Essa metanoia acontece e ao mesmo tempo que se vai intensificando a oração, Deus vai nos levando para um lugar de santificação. A santidade vai tomando um patamar para a glória do nome de Jesus, a ponto da gente ter nojo do pecado e se afastar da aparência do mal. E então, quanto mais a gente ora, mais vontade de estar próximo de Deus, isso acontece. Quanto mais a gente está na presença de Deus, mais vontade de estar em oração. Então não tem como não acontecer o avivamento se o povo não estiver orando. Certamente um povo reunido, orando, buscando a face de Deus, ele vai avivar. Outra certeza da igreja é de receber por estar em Cristo e por sua palavra estar em nós. Se a gente orou, Deus ouviu, respondeu, e a certeza que a gente tem como igreja é de receber. Receber porque estamos fundamentados na rocha que é Cristo e por estarmos na palavra dele. Volte um pouco aí para João, capítulo de número 15. João 15, versículo de número 7, vai dizer: se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e será concedido. Aqui é bastante interessante o que é o ensinamento. Se vocês permanecerem em mim, então Jesus está dizendo assim: se vocês estiverem andando em obediência aos princípios das Escrituras Sagradas e os valores e esses princípios, os mandamentos, o que está escrito estiver em vocês, fizer parte da vida de vocês, a prática diária de vocês é a própria palavra de Deus, vocês podem pedir o que quiser e vai acontecer, vai ser concedido.
A gente andando na presença de Deus, em intimidade com o Espírito Santo dele, em comunhão com essa palavra que é viva e eficaz, a gente não tem como pedir algo dos nossos próprios interesses. Quanto mais próximo do Senhor nós estivermos, mais a gente entende o que Ele quer. Quanto mais próximo de Deus a gente estiver, mais certeza daquilo que é a visão e a vontade dele. Quanto mais distante, a gente ora pela carne, ora a nossa natureza adâmica, as nossas próprias vontades. Distante de Deus, oramos o que satisfaz a nossa carne, os desejos, as concupiscências, as vontades de ter bens materiais. Isso tudo faz parte da vida física. Não que Deus não possa dar e abençoar e acontecer. Deus é um Deus que faz isso acontecer, sim. Mas Ele está falando espiritualmente. Se estamos alinhados com a vontade dEle, certamente Ele vai conceder aquilo que a gente pediu. Quando a gente está próximo de Deus, a gente começa a entender o que Ele quer fazer e o que Ele quer realizar. Quem é esse Deus que se movimenta em meio ao povo dele para realizar grandes obras? Quando a gente está distante de Deus, a gente às vezes ora para poder Deus nos livrar de algo. Quando a gente está próximo de Deus, a gente vai orar para Ele nos colocar naquela situação para vencermos a batalha. Aos nossos olhos humanos, muitas vezes a gente pode ter medo de uma situação, mas para Deus Ele quer que a gente tenha coragem, enfrente, supere e seja liberto, como já foi ministrado aqui a palavra a respeito disso, sobre os medos. Então, a oração é importante para que a gente possa estar na mesma visão que o Pai. A partir de hoje eu até quero convidar vocês como igreja a estarmos orando somente a vontade dEle. E a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Amém? Qual é a certeza da igreja? De ser sinceros e espontâneos. Aqui não são orações repetitivas, orando aquela ladainha e repetindo as mesmas coisas o tempo todo. A gente já não pertence, ou já não faz parte, ou já não é, ou nunca foi de um povo pagão idólatra, que acha que recebe alguma coisa de Deus por estar repetindo as mesmas coisas o tempo todo e sempre, pedindo as mesmas coisas e com repetições, orações repetitivas, e insiste naquele mesmo tipo de oração, achando que Deus vai conceder. Não. As nossas orações, elas vão partir do princípio de sinceridade e espontaneidade. Volte mais, bora para Mateus. Mateus capítulo 6, versículos 7 e 8. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu Pai sabe o que vocês precisam antes mesmo de pedirem. Eita glória! Deu aquela vontade de orar, ou você pensou em orar, Deus já sabe que você vai orar. E eu também. Que maravilha! Então, se Deus já sabe de todas as coisas, Ele é onisciente, Ele é onipresente, onipotente, para que a gente vai orar? Para que eu vou orar se Ele já sabe de tudo? E aí a gente vai ver isso já já, a necessidade da igreja estar orando. A certeza que a igreja tem, ou da igreja, é de que a oração é a base para quê? Para a vida.
direção e ministério cristão, Deus resolveu se relacionar com o povo dele que ele criou e se comunicar conosco, principalmente através da oração. Ele faz questão que a gente participe do processo e ele responda aquilo mesmo que ele está colocando nas nossas vidas, nos nossos corações, na nossa mente, para alcançar. Deus, ele vai derramar uma graça para nos abençoar, de sorte que a gente já vai pedir o que ele quer e ele mesmo vai nos abençoar com aquilo que ele quer, realizando a grande obra dele. Que maravilha! Então, se tudo isso acontece, eu não preciso fazer mais nada porque ele vai fazer tudo. Não. A parte nossa nós vamos precisar fazer e Deus quer que a gente participe do processo. Amém? José, aumenta só um pouquinho o retorno para mim. Por favor, meu irmão. Minha garganta não está muito boa. Foi. Ai, ficou bom. Obrigado. Se a oração é a base para a vida, direção e ministério, vamos ver o que está escrito no livro de Atos, capítulo número 6. Vá para frente aí. Atos dos Apóstolos, capítulo número 6, versículo de número 4. E nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Nos dedicaremos ao quê? À oração. Uma igreja forte é a igreja que ora. Um povo de Deus forte é um povo que ora. Dedicado nessa oração. Está dedicado. Está voltado. É um povo que tem como prioridade a oração. Acorda e dorme orando. Passa o dia orando. Se a nossa vida está ligada e conectada com Deus, e se a gente vive uma vida de obediência a Ele, nossa própria vida já é de louvor ao Senhor. O louvor é a própria oração. As nossas ações demonstram as nossas orações. Então a nossa oração está de acordo com aquilo que Deus quer. E como é que a gente vai saber com aquilo que Deus quer? Conhecendo a palavra dele. Por que Deus me criou? Por que Ele me colocou com vocês? Qual é o objetivo de eu estar morando nessa cidade? Por que eu tenho essa família? O que eu preciso fazer? Aonde eu preciso andar? Com quem eu devo me relacionar? O que eu devo fazer para cumprir o meu chamado? Pronto. Está com a vida resolvida em relação à oração. É exatamente o que você vai fazer e orar. Está tudo relacionado com o propósito de Deus na vida individual e coletiva da igreja. Amém? Vamos falar mais fácil agora. Tudo que a gente pedir, que não seja para nossas necessidades, seja superficialidade, Deus não tem obrigação nenhuma de dar, e muitas vezes não é Ele que deu. Ok? Deus pode aumentar tudo na vida do ser humano? Sim. Mas Ele não tem a obrigação de realizar nada que seja para a concupiscência da carne, dos olhos e a soberba da vida. O que Deus nos dá é para que a gente possa repartir para os demais. Tudo que nós temos
é para o ministério. Tudo que nós temos é para a missão que Ele nos colocou. E aí envolve todas as áreas das nossas vidas. Tudo que somos e temos pertence ao Senhor. E prestaremos conta de todas essas coisas. Então a nossa oração tem que ser em cima de um cumprimento de um propósito maior e melhor. E daí a gente começa a perceber que a nossa vida ela vai diminuindo gradativamente o egoísmo. A gente vai deixando de reter, a gente vai deixando de querer só para a gente, de pensar só na gente. As vaidades vão ficando de lado. A ambição gananciosa de querer ter, conquistar e alcançar também não vai ficando com sentido nenhum quando a gente olha para tantas coisas que Deus deve fazer através das nossas vidas em missões. Glórias a Deus. A igreja orava todo o tempo, aprendendo a orar com a igreja primitiva, é um tema para a gente não esquecer da nossa ministração de hoje. A igreja orava em todo o tempo. Abra aí 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17. Continuamente, orai sem cessar, orem sem pausa. Quando ele fala dessa maneira, muitas pessoas têm interpretação errônea, achando que vai precisar estar conversando sozinho na rua para as pessoas darem até risada. Nem quem vai conversando sozinho ali. A gente pode orar em silêncio. Quem tem na realidade o dom de línguas vai estar orando em outras línguas, mesmo em silêncio, e ao mesmo tempo vai estar numa conexão com Deus, que não faz nada, não realiza nada e não tem nenhuma atividade que não seja com respaldo do Senhor. Deus, estou indo ali na rua fazer isso, o Senhor está me acompanhando. Você vai conversando ao mesmo tempo. Senhor, isso aqui é assim. E aí durante o dia a gente tem uma ação de relacionamento intensa com o Senhor, com o nosso Deus. É isso que é orar sem cessar. Deus participando o tempo todo do relacionamento com o ser humano. Orai sem cessar. Atos 1,14. Volte. Tirar a poeira da Bíblia hoje. Botar ela para um lado, para o outro, as páginas aí para Atos 1,14. Todos eles se reuniam sempre em oração com as mulheres, inclusive Maria, a mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Todos os discípulos se reuniam sempre em quê? Oração. Reunir o crente não é para comer, nem para beber, nem falar mal dos outros. Reunião de crente é reunião de oração. Porque a imagem que a gente tem de uma reunião de crente é a reunião de quê? Cumilança. Esses crentes já comem. Vai alugar um espaço, ou vai fazer alguma situação que tenha refeição, o pessoal já pergunta: é crente? Não entendeu? Então a gente é mal visto, porque como é que o povo de Deus é o povo glutão? Não pode ser dessa maneira.
nós nos reunimos para orar. A consequência disso é que a gente equilibradamente comemos. E não sujamos o local, deixamos ele limpo. Isso é importante, porque eu vejo a maioria dos encontros, das festas, dos crentes, come muito, bebe muito e suja muito. E não limpa nada. Fato ou não? Diga aí se o pastor está mentindo. Não convém. A igreja orava o tempo todo sem cessar. E olha o que tem escrito: todos eles se reuniam sempre em oração. Está fazendo uma reunião, pode ser de departamentos, de tudo. A nossa vida de intimidade com Deus já é oração constante. Todos 10, 20, 50, 100, 1 milhão de irmãos reunidos, e todos têm uma vida de intimidade, de oração reunidos, já está uma oração mesmo. Já chega avivado. Se um concordar com o outro, aí segura, porque é a graça de Deus derramada para realizar os sinais e prodígios. Estão entendendo? Então o que a gente está esperando? A gente está esperando dos irmãos ter uma vida de comunhão e oração, porque quando a gente se reúne em oração, o que acontece? Avivamento. Ô glória! Então, se o irmão ou a irmã não tem uma vida de oração, é tempo de buscar essa vida de oração, é tempo de ter uma vida de oração para que Deus possa derramar graça e realizar o propósito dele na vida individual e coletiva. A igreja orava sem desanimar. Estou tão cansado hoje. Senhor, eu não estou com nem ânimo para poder falar nada. Não quero nem orar hoje. A canseira. Essa verme está me matando. Bota a sementinha de abóbora na comida, machuca, deixa secar a semente, faz uma farinha. Uma semana resolveu as vermes, parou a cansaço. Se aprende com a igreja, brincando, né? Para poder, muitas vezes a pessoa está com vários cansaços, vem com várias desculpas, né? Mas a igreja primitiva não desanimava. Efésios 6,18, vamos ver? Isso vai para lá e para cá. Primeiro Efésios. Efésios 6,18, para a gente pegar a sequência de entendimento melhor. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Orem em Espírito. E é para orar em todos os momentos. E não é somente a oração, não. É um clamor, suplicando, pedindo misericórdia a Deus. E não esqueçam, estejam vigilantes, mantendo uma oração contínua por todos os crentes. Vamos glória. O irmão tem 60 dias que não vem na igreja. Quem que vai se lembrar, irmão? Você já viu alguém que não é visto e é lembrado? O pastor ainda vai procurar no grupo o rostinho lá para poder orar. Aí eu, de madrugada, 3 horas, você vê orando por você. Em outras palavras, está sumido por quê? Já deu logo a tradução. Alguns Deus leva a gente a orar mesmo, sim ou não? Sim. Então a gente precisa estar visível, se relacionar com os irmãos, e a gente tem uma vida de comunhão. E olha, está dizendo para a gente orar por todos os santos. Ó Deus, em nome de Jesus, ore por toda a igreja agora, o ministério resgatar e restaurar. Maravilha. Todos quem? Na hora da gente orar por a gente faz questão de dizer os detalhes.
Agora, na hora de orar pelo irmão, ele diz assim: ó, eu oro por todas as crianças, por todos os velhos, idosos. É uma carreta no atacado. Ó, irmão, 5 minutos eu resolvi a oração. Foi mesmo? 5 minutos você resolveu a oração, não consegui orar nem com 5 irmãos. Cada 1 minuto não deu nem tempo. Uma igreja com 100 pessoas, 1 minuto, 500 minutos. 500 minutos dá quanto tempo? Bora botar 600 minutos. Dá umas 6 horas. Imagina aí, só orando pelos irmãos, passar 6 horas orando só pelos irmãos. Quem está fazendo isso, diga glória a Deus. A igreja dos dias atuais não se compara com a igreja primitiva, por isso que Deus não derrama poder e avivamento. Estamos desviados do propósito e eu faço parte desse desvio que eu não quero mais para a minha vida, em nome de Jesus. Para uma reunião de pastores, aí está de joelho, daqui a pouco, 10 minutos, o cara está de pé. Eu olho aberto. Eu olho, está 10 minutos. Mas na minha hora de oração, 10 minutos já está em pé. Aí fiquei na minha, levantei, faz meia hora, tinha combinado, eu falei assim, por um rápido, não foi? Falei. Já estava com tudo na minha cabeça planejado que ia orar. Fui lá e orei os pontos. Aí eu falei, muitas vezes não é o tempo que a gente ora, é a eficácia da oração. Não é? Mas se aquela pessoa estivesse precisando de algo muito de Deus, ele ficaria somente 10 minutos em oração? Jamais. Então a gente precisa fazer o quê? Orar por todos os santos. Precisamos orar uns pelos outros, irmão. Se a semana tem 7 dias, dá para a gente fazer um combo aí de orar pelo menos por 20 pessoas por dia, dá 140. Mas orar, bem orado mesmo. Quem está comprometido em orar pelos irmãos nesses dias? Quem é que está comprometido? Levanta a mão e dá um glória. Precisamos estar comprometidos em oração. A igreja orava durante. A gente nem leu Atos, não foi? Vou voltar. Atos 2,42, lembra-se? Não. Vamos voltar em Atos aí. Atos 2,42. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, a partir do pão e ao quê? Então eles estavam dedicados a ensinar o que os apóstolos estavam ensinando, repassando as doutrinas fundamentais cristãs. A gente pergunta para um crente hoje: quais são as doutrinas fundamentais do cristianismo? Você vai ficar assustado. Ele não sabe quais são as doutrinas da salvação. Você perguntar quais são as 5 solas relacionadas com a reforma protestante. Aí você ainda diz quais são: somente pela graça, pela fé. Aí você diz e explique. Que povo é esse? Como é que a gente pode ter coragem de dizer que é cristão se a gente não sabe os fundamentos da nossa fé? Se não sabe os fundamentos da fé, vai orar o quê? Pelo amor de Deus, se não mendigar alguma coisa a um Pai que é dono de tudo, dono do ouro e da prata, e já concedeu tudo para a igreja dele pelo poder que há no nome de Jesus. Pedir e não receber, porque pedir mal, não é porque Deus não quer dar, é porque
porque a gente não tem interesse de conhecer mais de Deus. Crente não é dar rajada de língua e falar um bocado de coisa. Ser crente é saber o fundamento daquilo que a gente crê. Nós estamos firmados em Jesus Cristo, Ele é nossa rocha eterna. Que foi que os apóstolos ensinaram? Está aqui escrito, eles se dedicaram aos ensinos dos apóstolos. O que foi que os apóstolos ensinaram, pessoal? A fazer pix de madrugada? A pedir para os cobradores de impostos liberar o galpão para as cruzadas evangelísticas? Os ensinos dos apóstolos foi fazer acordo com os reis. Na época Jesus fez acordo com Herodes para poder pregar em praça pública. Marcha para Jesus. Foi marcha para Jesus. Fizeram a marchinha lá. A igreja brasileira está desviada do propósito de oração. Quando a gente ora, e nós fazemos parte dessa igreja, chega, hoje é o final disso. Nós queremos uma vida de avivamento. Nós queremos seguir, nos dedicar aos ensinos dos apóstolos. O que foi que os apóstolos ensinaram? Estude, medite, reflita e ore. Amém? A Bíblia é autoexplicativa, a gente está com as doutrinas dos apóstolos escritas na Bíblia. Se dedicavam à comunhão. Deus derrama bênçãos específicas quando o povo dele está unido e junto. Porque pode estar unido e separado, sim ou não? Está unido porque está querendo alguma coisa, mas na realidade está uma facção, partidarismo, e isso é obra da carne. Tem o mesmo objetivo de alcançar alguma coisa, aí está todo mundo na Paulista. Para não perder, inclusive, o benefício que vem dos gabinetes. Mas qual é o propósito mesmo? Nada contra. Paulista, carioca, americano, onde for, aonde o povo tiver, é bênção de Deus que tem que ser derramada quando a gente está no propósito de oração. Nada contra quem foi, nada contra quem não foi. Agora, qual a motivação? Ao partir do pão, então tá certo, arrecadou tudo, as mega igrejas agora vai distribuir pelos bairros, pelas igrejas pequenas, todos os benefícios dos dízimos que chegaram para elas. Eu não estou recebendo nada aqui não, irmão, você que é da mega igreja, não esquece da gente não. É Bíblia. Pão pouco, o meu francês pequeno e duro primeiro. E não pouco, ao partir do pão, os irmãos se ajudavam uns com os outros. Muitas vezes a gente não está fazendo cumprir os princípios, mas eu quero chegar aonde é o tema de hoje. Olha só, eles se dedicavam a quê? Às orações. Oração. O povo de Deus se reuniu para orar, fogo desce para acontecer o milagre. Amém? Se dedica em oração, certamente a vida vai estar de santidade. Fazemos reuniões de oração. Aquele que está com a vida atrapalhada não quer estar no culto de oração. Por quê? Quem sabe? Deus descortina. E enquanto a vida logo, o irmão fica sabendo que não tem nada encoberto que não seja revelado. Então muitos estão com medo de estar no culto de oração. Não é porque é irmão do POC não. Não é porque a outra vem rodando no mistério para entregar nada. É porque
Porque talvez caia endemoniado. Meu Deus. Vamos reunir todo mundo para orar e evangelizar. Ô, pastor, não vai dar não, estou com uma dor aqui na lombar. Lombar o quê? Lidar com o demônio? O demônio vai deixar de falar as coisas? A irmã vai fazer evangelismo, não está com a vida de santidade, o que o demônio faz? Quem enganar é quem, irmão? Está com dor no colo. Eu já fui menino, hoje eu estou mais maduro. Aleluia, né, evangelista? Alex, chega a ter risada lá no fundo, que eu já vi essas coisas acontecerem. Do outro lado, não foi, meu irmão? Vida de oração é uma vida que a gente não tem temor a nada. A igreja orava durante períodos de quê? Perseguição e dificuldades. Então, é da vontade de Deus que a gente ore por momentos difíceis que o nosso país está atravessando? Sim, Deus quer que a gente ore e se mobilize. Durante períodos de perseguições e dificuldades, a igreja orava. Oração, orar e agir, ação. A igreja não pode ficar parada. Mas a gente precisa saber qual é a motivação que a gente está fazendo as coisas. Ok? Então vamos ver o que está escrito aí em Filipenses 4:6. Está em Atos lá para frente. Filipenses 4:6. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplica e com ações de graça apresente seus pedidos a Deus. Não é para ficar preocupado com o dia de amanhã, ainda que você ande com prudência. Não seja irresponsável e esteja vigilante. Mas não fique ansioso com essas coisas não. Apresentem tudo isso a Deus, através das orações, já agradecendo pela bênção que ainda não está nem vendo. Oh glória! Aí é o princípio. Olha que fé! Agradecer pelo aquilo que orou, segundo a vontade de Deus, para Ele realizar. Ao invés de pedir chorando, nessa hora está pedindo, se alegrando e agradecendo. Mas também ele fala sobre súplica, e súplica é aquele clamor de choro. E esse clamor de choro não é questionando a Deus, é agradecendo a Ele. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Oração poderosa, um povo com coração grato. Em meio a perseguição e dificuldade, a gente ora e Deus entra com a providência, porque Ele é o Yahvé Jireh, o Deus da providência. Ele é o Yahvé Rafa, o Deus da cura. Ele é o Deus todo-poderoso para cumprir aquilo que Ele quer. E eu vou adiantar porque tem uma oração no final para Deus realizar o que Ele quer em perfeição na vida de cada um aqui presente e aqueles que estão nos ouvindo. Atos 4, de 21 a 24. Vamos ver. Volte. Depois de mais ameaças, eles os deixaram ir. Não tinha como castigá-lo, porque todo o povo estava louvando a Deus pelo que acontecera, pois o homem que fora curado milagrosamente tinha mais de 40 anos de idade. O povo estava louvando a Deus ali. Olha que situação. E ele vai continuar dizendo: quando foram soltos, Pedro e João voltaram para os seus companheiros e contaram tudo que os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos lhes tinham dito. Ouvindo isto, levantaram juntos a voz a Deus, dizendo, oração: ó soberano, tu
fizeste o céu e a terra, o mar e tudo que nele há. Então, em meio à dificuldade e à perseguição, a igreja orando com fervor. Olha aí Atos 12:5 agora. Pedro então ficou detido na prisão. Aqui é literal, Pedro estava preso, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Então às vezes a gente já percebeu que tem alguns irmãos que precisam de libertação. Não é expulsão de demônio, ele já é crente, mas ele está com a vida financeira atrapalhada, está com algum problema de relacionamento, está com alguma enfermidade, está com alguma doença física, está com algum problema pessoal, está sentindo opressão, as coisas não estão fluindo, tem um mau hábito que ele não consegue deixar, ele está cativo, ele está servo. E aí aqui está dizendo que no 12:5 a igreja orava intensamente a Deus por ele. A gente percebeu alguma coisa no irmão ou irmã, é para a gente orar, interceder, ser os primeiros a pagar o preço em oração para aquela pessoa. E o que o crente de hoje em dia faz? Leva para um, para outro, vai um zigue-zague daqui a pouco. Está um nível de maledicência que a gente não sabe nem qual é a história primeira, não sabe nem qual foi a primeira história. Então, Deus não nos convida para ficar falando, Deus nos convida para a gente poder orar a Ele. E aí você pode convidar outros irmãos: ó irmãos, estou sentindo assim a necessidade de a gente orar por aquela pessoa, vamos interceder. E o que é mesmo a curiosidade? Ó? Não, Deus sabe. Não fala, irmão, não precisa falar, não, Deus sabe. Amém? Glórias a Deus. 16:25, vá para frente. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos os ouviam. Meia-noite. Então, na madrugada aí, na primeira vigília da madrugada, dois homens de Deus estavam orando, incentivando a gente a orar. Era isso que eles faziam como igreja. A igreja orava em qualquer lugar. 1 Timóteo, capítulo número 2, versículo número 8. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando as mãos santas, sem ira e sem discussões. Não é orar para brigar, não, irmão. Aí os irmãos estão fazendo movimentos populares de oração para contenda. Contenda dividindo o país. Deus vai responder a oração de ira e discussão? Não acredito. Os homens podem orar e devem orar e têm que orar em todo lugar. Aonde é que eu posso orar, pastor? Aonde você estiver. Com quem você estiver. Porque você pode estar com uma pessoa que não é de Deus, está no ônibus, e ela está aqui te acompanhando para ir para o trabalho, e você está orando em silêncio. Você não está orando com ela, está orando em silêncio. Amém? Então, em todo lugar, no templo, oravam na igreja, trazendo para os nossos dias de hoje. Olha aí, está em Atos, capítulo número 3, versículo número 1. Volte aí para Atos, vamos correr essa Bíblia rapidinho, Atos 3:1. A Bíblia ensina tudo.
É o nosso livro de ensinamento de fé e prática cristã. Precisamos conhecer a Bíblia. Certo dia, Pedro e João estavam no templo na hora da oração, às 3 horas da tarde. A oração era 3 horas da tarde no templo, irmão. Um sol forte, sem ar-condicionado, sem ventilador, e eles com aquelas roupas nada leves. 3 horas da tarde, está todo mundo no templo orando. Ô glória! A gente viu que hora de madrugada, hora em todos os lugares, hora à tarde. Oravam também nas casas. Atos 12:12, vá para frente. 12:12. Percebendo isso, ele se dirigiu à casa de Maria, mãe de João, também chamada Marcos, onde muita gente se havia reunido ali e estava orando. Os irmãos iam para a casa dos outros irmãos para orar. Olha que bênção! Grupos familiares de oração. Eita glória! O povo era avivado. É esse povo que Deus está esperando nos dias de hoje para a volta dele. Orava na prisão, as pessoas presas, preso ali orava. Você estava no 13, lá para o 16, 25. Eles já viram, né, que Paulo e Silas estavam ali presos. Nos lugares públicos. Volta um pouquinho para 10:9 de Atos. Posso orar na praça? Sim, pode, deve. No dia seguinte, por volta do meio-dia, enquanto eles viajavam e se aproximavam da cidade, Pedro subiu ao terraço para orar. A gente viu oração de tarde, oração de manhã, oração de madrugada, oração meio-dia. Ô glória! Então, orar no Antigo Testamento, que está refletindo o Novo Testamento, e é um conjunto, é para o nosso aprendizado, para o que Jesus ensina na palavra dele, o que ele quer, que Deus quer para os nossos dias. Então, se a antiga aliança, a oração de Daniel era de manhã, de tarde, de noite, 3 vezes ao dia, na nova aliança é muito superior, é para orar sem cessar. Oh glória! Vai estar orando 3 vezes ao dia igual a Daniel. Está pouco, está fraco. Você está na antiga aliança, é para orar sem cessar. A gente está na nova aliança. Estão comigo? Vai pensando que a graça é de graça, porque já foi de graça. A salvação é de graça. Mas agora ela tem um preço que a gente precisa realizar para que Deus cumpra o propósito dele nas nossas vidas. E ele vai querer de nós que aconteça dessa maneira. Aí os lugares públicos a gente já viu, vou avançar. E aí vai ter outros lugares públicos que a gente pode estar orando. E a gente pode estar orando em silêncio. Que aí tem pessoas que não têm muita sabedoria e vai para alguns lugares proibidos, porque é um local que é para todas as religiões, um local ecumênico, ou um local que não é para nenhuma religião, e pessoas têm ido levantar as mãos, falar alto, dizer o nome do Deus que serve. Tem necessidade disso, irmão? Vai ser preso. Tem mente? Pensa. Pode ficar com os lábios fechados? O que eu estou pensando aqui? Você não sabe, mas Deus sabe o que eu estou orando. Estou falando para o Senhor: aviva essa igreja, meu Pai. Tem misericórdia desse policial. Modifica essa cidade. Amém? Está entendendo? Então a gente consegue fazer isso. Vamos lá. A igreja clamava. O que a igreja clamava a Deus?
por orientação. Vamos ver ali em Filipenses 4:6. Depois eu passo esse PDF para o grupo. Filipenses 4:6. Você já viu aí que é a oração sobre a ansiedade. E aí então Atos 1:24 vai falar sobre isso, Atos 9, 6, 11 e 12. Vamos ver Atos? Estou abrindo com você para você ver que está aí os textos. Depois a gente pode acompanhar. Atos 9. Seis, 11 e 12. Levante-se, entre na cidade, alguém dirá o que você deve fazer. O Senhor lhe disse: vá à casa de Judas, na rua chamada Direitas, e pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. Então a igreja em oração, Deus direciona o que vai fazer. O outro estava orando também. E aí ele vai dizer que viu Ananias. Glórias ao Senhor. E também a igreja clamava e recebia direção por estar em oração. Por estar em oração, a gente recebe direcionamento de Deus. Se a gente tem uma vida de oração, a gente recebe direcionamento de Deus. Aí Atos 22, vai lá para frente. 17 a 21. Quando voltei a Jerusalém, estando eu a orar no templo, caí em êxtase, fui tomado pela glória de Deus e vi o Senhor que me dizia: depressa, saia de Jerusalém imediatamente, pois não aceitarão seu testemunho ao meu respeito. Ele começa a dialogar com Deus. Uma vida de oração tem um envolvimento com a presença de Deus maravilhosa. Olha que tremendo. A igreja clamava para escolher pessoas para os serviços. Atos 1:24. Depois oraram: Senhor, tu conheces o coração de todos, mostra-nos qual destes dois tem escolhido para assumir este ministério apostólico que Judas abandonou. A igreja orava para Deus separar e mostrar quem deveria estar separado do serviço. Também a igreja clamava para escolher as pessoas. Atos 6:6. Apresentaram esses homens aos apóstolos, os quais oraram e lhes impuseram as mãos. Tanto oravam para poder Deus mostrar quem ia servir, quanto oravam para que Deus pudesse realizar a obra daqueles que já estavam para o propósito. Faz parte da igreja estar orando. A igreja clamava para ministrar a palavra. Olha só, tem 6:4 aí de Atos. Está falando sobre a dedicação de oração e o ministério da palavra. Então a igreja estava orando para receber de Deus o quê? O direcionamento através para eles pregarem a palavra, para eles estarem impulsionados em missões, em evangelizar, em ter ousadia, intrepidez, conhecimento das Escrituras. Que bênção! A oração é importante demais. A igreja então presenciava por ter uma vida de oração.
O que a igreja presenciava e ainda presencia em nome de Jesus? Os milagres, sinais e... Olha aí que está em Atos 4:30. Estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu santo servo Jesus. Olha aí que está em 9:40. A oração move o coração de Deus para cura, libertação, expulsão de demônios. Pedro mandou que todos saíssem do quarto, depois ajoelhou-se e orou. Voltando para a mulher morta, disse: Tabita, levante-se. Ela abriu os olhos e, vendo Pedro, sentou-se. Ressuscitou a mulher, Pedro, cheio de oração, do poder de Deus. Então, sinais e prodígios aconteciam, e só vai acontecer esse avivamento, essas situações, essas coisas, essas maravilhas de Deus, se tiver uma vida de constante oração. A igreja presenciava, por ter vida de oração, a descida do Espírito sobre as pessoas. Olha o que diz Atos capítulo número 8. Os apóstolos em Jerusalém, ouvindo que Samaria havia aceitado a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Estes, ao chegarem, oraram para que eles recebessem o Espírito Santo, pois o Espírito ainda não havia descido sobre nenhum deles. Eles tinham sido apenas batizados nas águas, que é o batismo de João. A igreja orava para que Deus viesse com derramamento de poder e transbordasse a vida dos crentes. E a gente já tinha aliança com Jesus, mas ainda não tinha recebido os dons do Espírito. E a igreja orava para que isso acontecesse. E aí a gente viu no mesmo texto aí também que o batismo do Espírito Santo acontece, ainda que a gente colocou uma outra referência. Mas nesse mesmo texto que a gente leu, ele vai falar sobre o batismo do Espírito Santo. A igreja então presenciava o quê? Por ter uma vida de oração. A ministração da palavra com ousadia. Eles ministravam com intrepidez, certeza, convicção, autoridade. Atos capítulo 4, nos versículos 29 a 31 vai dizer: Agora, Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. A igreja percebida, eles estavam orando para Deus dar coragem para eles continuarem pregando. Eita glória! E aí ele vai continuar falando para que eles pudessem anunciar com coragem a palavra de Deus. A necessidade maior da igreja na atualidade é a oração. Oração verdadeira, oração com coração quebrantado e contrito na presença do Senhor. Romanos 8, 26 e 27 vai dizer: E da mesma maneira, também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém. Olha que Deus maravilhoso. O Espírito Santo intercede por nós. Quando a gente não sabe como orar e o que orar, Deus nos mostra. E o próprio Espírito nos ajuda em oração, ou ora por nós, não somente ao nosso favor e a favor dos santos, mas para o cumprimento da vontade dele. Deus é um Deus cheio de compaixão, bondade e misericórdia. E ele continua dizendo, e ele vai interceder
até com gemidos. Tem horas que a gente só está soluçando, não sabe nem o que falar de choro, mas Deus está traduzindo. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é Ele que, segundo Deus, intercede pelos. Isso não quer dizer agora que a gente vai transferir a nossa responsabilidade que Deus nos deu para orar, para que o Espírito Santo faça tudo. Não. Esse é o momento que a gente tem alguma dificuldade e Deus nos ajuda em meio às dificuldades, inclusive de oração. Vamos orar? Acende essa luz aqui, meu irmão amado.